E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Acabamos de ler. Agora, meu Deus, fale conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que não pode acontecer na vida de um cristão é ele tirar o foco da pessoa de Jesus Cristo. Pode ter certeza absoluta, o dia que você tirar o seu foco de Jesus, o dia que nós pararmos de olhar para Jesus, nós vamos perder a noção para onde nós estamos indo. Vamos perder a nossa maior referência. Vamos ficar confundidos. Vamos ficar desanimados. E vamos ficar frustrados na nossa caminhada. Mas quando nós olhamos para Jesus, para o exemplo dele, porque ele é o nosso líder, ele é o nosso referencial, Jesus. E nessa passagem que nós acabamos de ver, me veio aqui um tema para a gente pensar aqui rapidinho. Olha, coisas que Deus não terceiriza. Deus não terceiriza. O que é terceirizar? Assim, é lógico que não quero aqui misturar as coisas, mas nós temos uma missão de vida. Deus tem um projeto para você, Deus tem um propósito para você, Deus tem algo para você. E isso você não pode passar para outra pessoa fazer no seu lugar. Nesse sentido, amém? É nesse sentido que eu quero conversar nessa noite. Jesus Cristo, quando nasceu, ou melhor, desde a eternidade, antes dele nascer, ele estava na glória, porque ele é Deus. Jesus Cristo recebeu uma missão, ele assumiu uma missão, enquanto Deus, de se fazer homem, semelhante a nós, nascer e padecer. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos aqui a humanidade de Jesus, o sofrimento dele como homem, diante do maior sacrifício da história da humanidade, que é a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. A morte de Jesus não foi brincadeira. A morte de Jesus teve requintes de crueldade, exageros. Uma coisa, claro, digamos que uma pena de morte por outros métodos, digamos que cadeira elétrica, em fração de segundos a pessoa morre, milésimo de segundo. Outros tipos de morte que acontecem em condenações, as pessoas morrem rapidamente, mas até nisso, a morte de Jesus foi terrível, marcante, porque foi com muito sofrimento, e ele sabia a quantidade de dor, a quantidade de
de sofrimento que ele ia ter ali, a partir desse momento aqui, em que ele sobe no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e ora até a consumação dele na cruz do Calvário, o quanto ele iria sofrer, e certamente veio ao coração dele a imagem, a visão do que ele ia passar, e ele, enquanto homem, ele ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Quantas vezes nós fazemos essa oração para Deus? Nós oramos: Deus, passa de mim esse cálice. Deus, eu estou com um problema aqui na minha casa, estou com um problema com meu filho, Deus, passa de mim esse cálice. Estou com um problema com a minha esposa, Deus, passa de mim esse cálice. A esposa tem um problema com o marido, Deus, passa de mim esse cálice. Nós oramos e queremos que Deus tire do nosso caminho todas as pedras. Queremos que Deus tire do nosso caminho aquele chefe que pega no nosso pé. Queremos que Deus tire do nosso caminho aquele vizinho que nos importuna. Queremos que Deus tire do nosso caminho todas as lutas e provações e dificuldades que nós temos na vida. E nós oramos a Deus assim: Deus, passa de mim esse cálice, tira essa pessoa do meu caminho, tira esse problema do meu caminho, tira essa coisa que está me importunando aqui, tira isso do meu caminho, Senhor. E nós queremos que Deus faça uma limpeza, que Deus abra uma avenida enorme de 4 pistas, e você se vê no seu carro dirigindo, sem engarrafamento, sem buracos, sem sinal vermelho. Não é assim? Quem dera se a vida fosse desse jeito. Quem dera se tudo fosse assim. Quem dera se tudo fosse você traçar um projeto para a sua vida. Oh, que bênção, eu vou fazer tal coisa. Aí chegava lá no momento, você ia fazer a coisa certinho, tudo ok, sem problemas. Meus irmãos, as pedras fazem parte do nosso crescimento e da nossa maturidade cristã. Quando você aprende a saltar as pedras, quando você aprende a transpor as barreiras, você vai amadurecendo, você vai crescendo. E você tem que saber o que você vai fazer com essa pedra que está no seu caminho. Eu não trouxe aqui nessa noite, mas tem uma breve poesia, que eu não sei de qual não, mas ela diz mais ou menos assim, que a pedra, o título desse poema é A Pedra. A gente recebe por e-mail um monte de coisa, e eu lembrei, a pedra. Com a pedra, Davi matou Golias. O bruto, nela tropeçou, mas o artista fez uma escultura. O cansado usou ela como banco, como assento, e nela assentou. Não é assim? Cada um faz alguma coisa com a pedra. Essa pedra, que hoje para você é um problema, amanhã pode ser o primeiro degrau da sua vitória. O seu problema hoje, essa pedra que está no seu caminho, vou repetir, pode ser o primeiro degrau da sua grande vitória. Pode ser a oportunidade que Deus está te dando para você aprender, para você crescer. Jesus estava diante do maior desafio da sua vida. Nós, como humanos, nós queremos isso mesmo. Deus, tira do meu caminho. Deixa eu continuar fazendo as coisas como eu sempre fiz. Deixa eu continuar vivendo como eu sempre vivi. Sabe o que chama isso? Chama-se zona de conforto. Nós vamos falar disso aqui na terça-feira que vem. Zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que eu sempre fiz, é aquilo que eu mais gosto de fazer e que eu sempre faço do mesmo jeito. Isso é uma zona de conforto. Eu gosto de pegar o ônibus naquele ponto ali. Eu pego o ônibus 7h20 da manhã. Eu quero sentar naquele banco ali. Já viu que a nossa vida tem tudo traçadinho? Isso não é uma crítica, não. Aqui na igreja, por exemplo, nossa igreja, a gente olha para a igreja aqui, a gente sabe o lugar de cada um. Olho para cá, eu vejo o lugarzinho ali da Rita ali.
Não é o lugarzinho do pessoal que fica mais à esquerda, pessoal que senta mais aqui no meio. Nós somos assim. Nós queremos caçar um ninho para a gente encostar. Nós queremos caçar um cantinho para ficar quente, para a gente ficar ali, ó, debaixo do cobertor ali, tranquilo. Isso é normal. Mas às vezes Deus usa situações para fazer um rebuliço na nossa vida, meu irmão. Deus usa uma situação para você orar mais, buscar mais, para você aprender mais. E olha, meus irmãos, a vida cristã, eu gostaria de colocar aqui rapidamente 4 pilares da vida cristã. 4. Palavra, oração, louvor e comunhão. São coisas que você não pode passar para outra pessoa fazer para você. Primeiro, palavra. Nós temos que ter o compromisso de conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ter um compromisso pessoal. Estou dizendo isso, é você e Deus. De você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Meu irmão, você não pode deixar outra pessoa pensar para você. Você não pode permitir isso. Nós não podemos basear nossas opiniões naquilo que as outras pessoas pensam para nós. Não, nós temos que formar nossas opiniões dentro da palavra. Nós temos que ter a nossa experiência com Deus, de aprendizado, de crescimento espiritual. E às vezes a pessoa que está com preguiça de ler a Bíblia, que não quer ler a Bíblia, o que ele vai fazer? Ele vai ficar sempre como um papagaio, repetindo o que as pessoas vão falando. Aí vem aqui na Assembleia de Deus, aprende uma coisa, vai na outra, aprende outra, vai aprender outra ali, outra ali, outra ali. Depois fala assim, e aí, qual que vai ser a sua decisão? Fala, não sei, porque o pastor ali está falando tal coisa, outro está falando tal coisa, outro fala. Peraí, mas o que a Bíblia fala? O que Deus está falando com você? Então esse é um pilar da sua vida que você não pode abrir mão dele de jeito nenhum, é a palavra. O segundo, a oração. Jesus orava. Jesus clamava, Jesus ia para o monte, Jesus foi para o monte de Getsemane, no Getsemane orava, clamava, suou gotas de sangue. Ele poderia ficar lá embaixo e falar para os seus 12 discípulos assim, olha, sobe lá e orem por mim. Eu vou ficar aqui embaixo esperando vocês voltar. Não, ele foi, porque Jesus, como Filho de Deus, como eu disse aqui, o nosso exemplo maior, ele foi pessoalmente resolver e assumiu a sua responsabilidade. Oração. E outra coisa, comunhão. É um perigo hoje a comunhão, a distância. Eu tenho uma amiga que está lá na Itália, tem uns 2 ou 3 anos que ela está morando na Itália, uma pessoa que eu amo demais. E outro dia eu mandei uma mensagem para ela no Facebook, eu pedi para ela o telefone dela, ela falou, me dá o seu telefone. Ela falou, tá bom, eu te passo o meu telefone, mas se você quiser, a gente marca um horário para a gente conversar no Skype ou outra forma, que hoje tem várias. Mas aí ontem eu liguei para ela e na hora que ela atendeu, eu falei, não estou acreditando que é você. Eu falei, eu estou ligando, sabe por quê? Porque é muito diferente eu ligar para você escutar a sua voz, você escutar a minha voz, do que até mesmo eu digitar no teclado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa eu sentar com você, conversar, a gente tomar um café. Tem uma turma aí que está precisando lá na minha casa, tomar um café, o pessoal sumiu lá de casa, né? Não vão lá, mas eu estou falando, vão lá tomar um café, vão comer um biscoito, vamos fazer um chá, ou quem sabe fazer um churrasco, né? Não é a mesma coisa, nós não podemos terceirizar a comunhão, não podemos passar para o outro fazer. Muitos anos quando eu vejo o irmão, eu falo assim, ô fulano, você vai na casa do fulano? Vou, vai lá, fala que eu mandei um abraço, importante, estou lembrando, mas nada substitui você ir lá e dar um abraço. Palavra, comunhão, louvor, oração, não podemos terceirizar. Tem ditado no mundo que fala assim, olha, o olho do dono, é o que acontece, o pessoal da roça sabe, o olho do dono, o que faz? O quê? Oh, você sabe, engorda o gado. Tá vendo? E o dono do boi também, o que acontece? Pega no chifre. O dono do boi pega no chifre. O olho do dono engorda o gado. Tem coisa que você não pode passar para o outro fazer, não. O cuidado da sua família, eu sei que tem que tomar. À frente, eu sei que tem que cuidar. Compromisso seu com Deus é você e Deus. Ninguém terceiriza a vida espiritual, não. Você
tem que ter a sua experiência com Deus, não é? A nossa vida tem que ser assim, a sua casa, o seu trabalho, a sua profissão. Não deixa outra pessoa decidir sua vida não, meu irmão. Não deixa outra pessoa decidir sua vida não. Quem tem que tomar a decisão de sua vida é você. Quem tem que assumir a responsabilidade com a sua família é você. Você é pai, então educa seus filhos. Você é mãe, cuida. Às vezes o pai chega e fala assim: a escola não está educando meu filho. Não, quem falou que a escola tem que educar seu filho? Quem tem que educar seu filho é você. Escola dá conhecimento, dá livro, ensina a ler, escrever, matemática. Quem educa são os pais. E cadê o pai nessa hora? Cadê a mãe nessa hora? Nós não podemos terceirizar essas coisas não. Irmão, você vai lá no monte, ora por mim. Amém. Oração, intercessão é importante. Mas você também tem que ter seu momento de ir lá e orar também. Então, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem nos confiado, a nossa missão de vida, meu irmão. Não abra mão disso não. Olha para Jesus. Jesus não passou para ninguém fazer o que cabia a Ele fazer. Ele não passou para ninguém. Às vezes nós queremos tirar as pedras do caminho das pessoas, principalmente nós que temos filhos. Queremos criar uma avenida no caminho dos nossos filhos e falar: pode ir que eu estou cuidando aqui. Mas tem que deixar umas pedras lá, as pedras que Deus tem colocado lá, deixa. Porque ele vai aprender, ele vai crescer e vai ter experiência com Deus. Vai ter experiência, em nome de Jesus, amém? Amém, amém, glória a Deus? Glória a Deus. Você não vai passar sua vida cristã para ninguém fazer para você não, né, irmão? Podemos fazer isso não. É pessoal. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos, meu Pai, assumir nossas responsabilidades diante do Senhor. Meu Deus, o meu papel na minha família, meu papel na igreja, meu papel no meu trabalho, na minha vida social, minha vida escolar. Em nome de Jesus, eu quero assumir o meu papel. E cada irmão aqui está orando também e colocando a sua vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós não vamos culpar outras pessoas, não. Não vamos ficar culpando o sistema, o governo, a prefeitura. Não. Eu vou tomar as minhas decisões e construir a minha vida no altar do Senhor. Vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ainda às vezes eu peço a Ti para tirar do meu caminho. Mas em nome de Jesus, me dê forças. Nos dê força a Tua igreja para vencer esses desafios que estão diante de nós. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.